Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até Boa logo. noite. Boa noite, meus irmãos, paz, que alegria. Até que fim Amém. conseguimos, né, Tiago? Eu Essa tava tendo um agenda estava pessoal, rapaz, peregrinando aqui, orando aqui até o essa agenda Senhor. estava amarrada. Na verdade, não estava, não. Na verdade, a gente estava no tempo de Deus, né? Ele continua sendo o Senhor da história, Senhor do tempo. E essa agenda, ela não é nossa. Essa agenda é do Senhor, não tenho dúvidas sobre isso. E quero Amém. agradecer a você pela sensibilidade e pela coragem de me convidar. Vai que eu falo alguma heresia por aqui, mas Veiga está aí, Júlio está aí, Romilda está aí para me ajudar. Muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa agenda, obrigado porque o Senhor tem nos movido num propósito muito maior do que as quatro paredes das comunidades às quais congregamos. O Senhor tem levantado de fato uma geração. O Senhor tem levantado homens e mulheres que têm compreendido um mover diferente do Espírito, não diferente de uma perspectiva irresponsável, individual, mas de um contexto de reino de Deus, da expansão, da alargação de tendas, pois os dias, Pai, apontam para a tua volta. De fato, é um tempo da igreja estar pronta para esse encontro com o Rei. Nessa noite nós nos alegramos, obrigado por todas as palavras já liberadas, obrigado por tudo que foi expressado aqui em louvores, em orações, e que agora eu seja simplesmente instrumento em tuas mãos, não deixa que a glória seja roubada nem por mim, nem por ninguém, sejamos apenas esses instrumentos mesmos, de modo que ao final desse tempo, a igreja que se reúne aqui possa ser edificada, mas acima de tudo o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Em teu nome fazemos, amém e amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Estamos Pastor, no... Oi, deixa eu fala. só alinhar contigo. A gente, se o senhor puder controlar até 30 minutos, 35 minutos, tá ótimo, tá? A Joia. gente só dá um tempinho para poder facilitar. Vamos embora. Perfeito. Joia. A gente tem vivido um tempo que nós chamamos no calendário cristão como o tempo do advento. Advento é essa quadra, né? Na verdade, há 2 domingos atrás, oficialmente começa o ano cristão, né? Os cristãos eles começam a contar o calendário do primeiro domingo que antecede o Natal, e esse período nós chamamos de período do Advento, como o próprio nome sugere, é um período onde nós celebramos a primeira vinda de Cristo, mas nos preparamos com expectativa para a sua segunda vinda. E as igrejas litúrgicas, eu sei que alguns irmãos aqui não me conhecem, estou conhecendo muitos dos irmãos aqui. Eu sou pastor, na verdade eu estou como pastor na igreja episcopal, que é uma igreja litúrgica, e na liturgia, não só da igreja episcopal, mas de todas as igrejas litúrgicas, esse período nós observamos a cor roxa, que fala, que nos comunica esse tempo de introspecção, esse tempo de preparação, esse tempo de olhar para dentro de nós mesmos e, como eu falei, celebrando, nos preparando para celebrar, né, a primeira vinda no nascimento de Cristo, mas, acima de tudo, uma igreja que aguarda com expectativa a segunda vinda do Senhor. E eu queria hoje compartilhar com vocês sobre escolhas. Na verdade, compartilhar com vocês a diferença entre escolhas e decisões. Ainda que pareça ser algo parecido, há uma grande diferença sobre isso. Essa palavra ela já vem no meu coração há um tempo. Eu já tenho compartilhado ela
de uma forma mais intimista com alguns irmãos, em mesas, em conversas. Mas hoje eu queria trazer ela aqui para que a gente, como igreja de Cristo, espalhada na terra, a gente possa começar a alinhar nossos corações para algumas movimentações do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu quero ler do verso 31 ao verso 38. O texto conhecido, na verdade, eu não vou falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse contexto fala sobre isso, é o contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas, na verdade, é a parte final desse encontro. Mas, a partir dele, eu quero meditar com vocês rapidamente em 3 mesas. 3 mesas, né? Mesa fala sobre aliança, onde nós restauramos a aliança na Eucaristia, a aliança da mesa, nos preparando para o grande banquete celestial. Então, eu quero ler Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 31. A versão que eu estou aqui é Almeida Revista Atualizada, né? A ARA, que ela diz assim: nesse inteirinho, os discípulos lhe jogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dissarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Até aí. Amém. Como eu falei, a Bíblia ela nos apresenta algumas mesas, ela nos apresenta algumas referências de mesas, porque mesa fala sobre comunhão, mesa fala sobre revelação, e o Cristo vai fazer isso, e sempre de forma intencional. Uma das grandes marcas do ministério de Jesus que me chama a atenção é a sua intencionalidade. Nada em que Jesus fez foi a partir da circunstância. Jesus sempre faz algo com muita intencionalidade. Inclusive, o encontro de Jesus com a mulher samaritana é um encontro intencional, né? Era necessário, assim começa João capítulo 4, era necessário passar pela região de Samaria. Essa necessidade não é algo de que aquilo era o único caminho, mas era um desejo de Jesus em encontrar aquela mulher. E nós estamos falando do final, depois de todo aquele encontro, depois de todas as revelações que Jesus vai trazendo àquela mulher, aquela que antes vai num horário completamente indistinto para buscar água, porque ela estava completamente à margem da sociedade, é a mesma mulher que agora, depois de tratada, ela entra na aldeia para anunciar o profeta que ela acabara de ser revelado, o próprio Cristo. E nesse inteirinho os discípulos chegam e eles estão na região de Siquém e eles vão comprar alimentos, porque era meio-dia, para o almoço, e quando eles voltam, eles se deparam com essa mulher na parte final da conversa com Cristo. Aquilo meio que bagunça a cabeça deles e eles meio que sem entender, eles perguntam: mestre, estás com fome? Porque essa é a tendência natural nossa, de olhar a mesa como um lugar para enchermos a barriga, quando na verdade a mesa é um lugar para nós compartilharmos Cristo. E Jesus então vai dizer para eles: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus eleva o nível da mesa. Jesus eleva o padrão da mesa. E nesse lugar ele começa a nos falar sobre a importância de decidir em detrimento à importância da escolha, e nós vamos falar um pouco sobre isso. A primeira mesa que eu quero trazer para a gente compartilhar aqui é a mesa que eu chamo a mesa do imediatismo. E eu queria estabelecer essa mesa na história de 2 irmãos, Esaú e Jacó. Você sabe
Eles, ainda que gêmeos, Esaú sai primeiro, então ele é o mais velho. E o texto diz que Esaú era um exímio caçador, enquanto Jacó gostava da casa e gostava de cozinhar. E um dia, mais exatamente Gênesis, capítulo 25, você vai ler a história deles. Um dia, Esaú sai e volta da caça extremamente cansado. Tiago vai me ajudando aí com o horário, tá? Volta extremamente cansado. E quando ele chega em casa, Jacó está preparando lentilha com guisado. E no ímpeto do imediatismo, da necessidade imediata, o texto diz que Esaú se dirige para seu irmão e diz assim: me dá um pouco dessa lentilha com guisado. E Esaú vai fazer uma proposta. Ao primeiro olhar, uma proposta que a gente poderia dizer até indecente. Por quê? Porque Jacó, sabendo da importância do direito de primogenitura e muito mais, aquilo falava sobre seu coração em detrimento ao coração do seu irmão, ele diz assim: eu te dou em troca do direito de primogenitura. O direito de primogenitura, acima de tudo, falava sobre o direito que o filho mais velho tinha, e não apenas de receber uma porção dobrada, como o filho mais velho, mas, acima de tudo, de ser o responsável por dar seguimento à história espiritual. Aí não é a Bíblia que diz, aí é meu entendimento, tá, queridos? É meu entendimento. Eu fico imaginando que quando Isaac sentava os dois na sala para contar as histórias de Deus e as histórias do seu avô Abraão, eu fico imaginando que Esaú já estava exausto com aquilo. Enquanto os olhos de Jacó brilhavam, ainda que fosse a mesma história contada, porque os judeus, ele perpetua a história, mas isso aí é meu entendimento. E por que eu tenho esse entendimento? Porque no momento em que Jacó faz a proposta de Esaú, a resposta de Esaú é uma resposta que me chama muito a atenção. Porque no verso 33 do capítulo 25 da Gênesis, Esaú vai dizer assim, verso 32, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? No imediatismo, muitas vezes, na mesa do imediato, nós estamos desprezando os valores do reino, os dons de Deus, as ordenanças do céu, para satisfazer os desejos imediatos. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro de quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E diz que no 40º dia, o último dia daquele tempo de entrega, de busca, de jejum, o diabo aparece e ele tenta Jesus, e você sabe da história, e ele faz ali 3 propostas. A primeira, extremamente imediata, porque o texto diz, antes de dizer que era o 40º dia, o texto vai dizer em Mateus capítulo 4, que Jesus teve fome. E eu não sei se você já reparou, mas a primeira proposta do diabo é: transforma essas pedras em pão. Queridos, essa não é uma estratégia pontual, essa é uma estratégia de sempre. O diabo, ele sempre vai nos tentar naquilo que é imediato, porque ele sabe que quando nós buscamos satisfazer, em primeiro lugar, a nossa carne, os nossos apetites, nós vamos estar rompendo com o lugar da obediência. Mas Jesus, ele tinha algo que ele guardava consigo, que talvez foi algo que Esaú tenha perdido. Era o entendimento de quem ele era. Quando o diabo consegue roubar de nós o entendimento de quem nós somos em Deus, ele consegue roubar nosso coração. E no capítulo 3, antes de ir para o deserto, Jesus é batizado por João no Jordão, e o texto diz que uma voz ecoa dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aquilo ali é a confirmação, é o selo, é o embargo da paternidade de Deus sobre Jesus.
Quando Jesus sai, não importa o que vai acontecer. Quando eu e você, nós sairmos para cumprir aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer, a gente precisa sair debaixo dessa palavra. O Senhor tem nos chamado, acima de tudo, como filhos e filhas dele. Há uma palavra verdadeira liberada sobre nós. E nós não podemos ceder essa verdade para satisfazer o imediatismo da fome física. Porque quando nós priorizamos o reino, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas, todas as outras coisas, inclusive a vontade de comer fisicamente, ela vai chegar e vai ser saciada. Amém, queridos? Não abra mão do direito de primogenitude, não abra mão do direito de filho, não abra mão do direito de filha, em detrimento daquilo que os seus olhos físicos e os desejos, os apetites da carne contemplam. Porque a mesa do imediatismo, ela está aí. Queridos, eu sou pai, graças a Deus, de duas crianças lindas, extraordinárias. Puxaram a mãe. Glória ao Senhor, por isso que são lindos. Deus até, Tiagão, até nisso Deus foi bom comigo. Mas os meninos completamente ansiosos. Um de 10, Rebeca 10, Benjamin de 14, e eu nunca vi uma geração tão ansiosa, uma geração que não consegue ouvir não, uma geração que quer tudo para ontem. E essa é a realidade do mundo, não é a realidade da minha casa, essa é a realidade do mundo. E nós, se não tivermos cuidado, a gente termina entrando e sentando nessa mesa, a mesa do imediatismo. Eu quero compartilhar com vocês uma segunda mesa. Essa eu chamo a mesa da acomodação. E para falar sobre isso, eu quero contar a história de um povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, o povo de Deus, aquele que sai do Egito, do lugar da dupla opressão. O Egito, em alguns sentidos na Bíblia, significa lugar de dupla opressão. E o povo está saindo desse lugar, você sabe da história, Deus levanta Moisés, ele vai lá, pragas, discussões, conversas, negociações, até que o povo sai. E um dia o povo chega para Moisés e diz assim: Moisés, esse negócio não está bom não. A gente vivia lá, ainda que empregados, mas a gente comia bem, tinha melão, tinha alho, tinha tempero, tinha carne. E o povo começa a apresentar aquele cardápio maravilhoso. E Moisés diz assim: calma aí que eu vou falar com Deus. Ele vai para Deus, ora para o Senhor: pai, aconteceu isso aqui. E Deus diz assim: eu vou mandar maná. Veja, nós somos tendenciosos a, quando falar em maná, a gente é tendencioso em achar que maná, a gente atrela muito o maná à provisão imediata de Deus, a gente atrela o maná à provisão perpétua de Deus. Mas o maná, ele precisa ser entendido como algo para um tempo específico. Quando nós lemos exatamente o texto de Êxodo, capítulo 16, que é o contexto que fala de Deus apresentando o maná ao povo, o versículo 35, ele diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até, a palavra-chave aí é até, que entraram em terra habitada. Comeram maná até, é a segunda vez que vai aparecer essa palavrinha, que chegaram aos limites da terra de Canaã. Por que eu trato essa mesa como mesa da acomodação? Porque hoje, como naquele tempo, teve gente que não quis dar um passo a mais para romper a fronteira. Por quê? Porque ainda que Canaã fosse o lugar que manasse leite e mel, e um cacho de uva precisava de 2 homens fortes, assim feito Tiago, para carregar, muitas vezes nós estamos querendo ficar no lugar onde o maná todo dia vem, do que romper a fronteira para viver o tempo de preparação, porque quando Josué entra, ele não entra já com tudo pronto, ele entra para conquistar. E quando a gente vai ver o livro de Josué, estudar, a gente vai vendo que teve intervenções. Ele começa no sul, depois no meio, no centro, depois vem para o norte, porque promessa de Deus não fala sobre facilidade. Promessa de Deus não fala sobre facilidade. Promessa de Deus fala sobre uma palavra de Deus sobre nós, mas que geralmente nós somos chamados a assumir um lugar de responsabilidade. Então teve gente que não quis. Assim como teve gente no exílio babilônico que não voltou. Já estava estabelecido na Babilônia. Então a mesa da acomodação,
é essa. Por quê? Quando a gente pega o maná e como o maná era apresentado, diz que o maná ele era algo parecido com pão doce. Só falar em pão doce, eu chego a salivei aqui, Júlio. Chega, deu a salivada. E o pão doce é algo bom. Então, às vezes, nós estamos satisfeitos com algo bom, mas estamos abrindo mão do excelente de Deus. Meus irmãos, Deus não nos chamou para o bom apenas. E essa palavra não é uma palavra da perspectiva de uma conquista, sabe? Não é uma teologia da prosperidade, é uma teologia bíblica. Porque Deus não nos chamou para o bom, Deus nos chamou para o excelente. As coisas de Deus, elas são excelentes. Mas muitas vezes nós temos encontrado irmãos acomodados. Lembra dos 2 discípulos que, veja, preste atenção nisso. Jerusalém significa lugar do pão, casa do pão. Ok? Casa do pão, Jerusalém, casa do pão. Quando Jesus ressuscita, o domingo da ressurreição, 6 horas da manhã, à tardezinha, 2 discípulos não sabiam ainda da notícia, ainda que Jesus tivesse dito o que ia fazer e o que ia acontecer. 2 discípulos resolvem sair de Jerusalém, que é a casa do pão, e eles vão caminhando 11 quilômetros para uma aldeia chamada Emaús. Emaús significa lugar de águas mornas. Eu não sei você, mas lugar de águas mornas aponta para um lugar de acomodação. Você já experimentou chegar depois de um dia duro de trabalho e colocar seus pés numa bacia com águas mornas? Rapaz, é bom demais. Então perceba que os lugares, deixa eu dizer isso aqui para você, se você sabe, amém, se você não sabe, amém. Todas as vezes que você se deparar na sua leitura com um lugar, vai pesquisar que nome é, o significado, porque lugar na Bíblia fala sobre estação. Então eles estão saindo da estação a provisão eterna, que é Jerusalém, a casa do pão, para ir para o lugar de acomodação. Por quê? Porque a decepção, entre aspas, da não ressurreição, porque eles não sabiam, levaram eles para o lugar da acomodação. E é nesse caminho que Jesus vai encontrar com eles, pergunta o motivo, eles começam a relatar tudo o que aconteceu. E quando eles chegam a Emaús, sentam à mesa, Jesus parte o pão, que é uma representação dele mesmo, o próprio pão vivo que desceu do céu. O texto diz que os olhos daqueles homens se abrem, e quando os olhos se abrem, eles caem em si, e aí um olha para o outro, Jesus já não está mais, e um diz assim, o teu coração não ardia enquanto ele falava, e eles imediatamente voltam para o lugar da casa do pão. E muitas vezes nós estamos fugindo do lugar da casa do pão, porque o pão da vida, para ser feito e ser gerado em mim, você lhe leva tempo. Mas Emaús é um lugar que já está pronto. A acomodação, nós só precisamos chegar e nos acomodar. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tratando o evangelho, já que estamos falando desse contexto de mesas, nós estamos falando do evangelho como um serviço de fast food, ou um serviço de restaurante, onde eu sento literalmente em uma mesa e alguém vem com um cardápio de possibilidades para que eu possa escolher o que eu quero. E é assim quando nós escolhemos ir para o lugar da acomodação, a mesa da acomodação. É até. Existem coisas na nossa vida que vai ser até. Porque Deus está dizendo assim, quando eu colocar um até, quando eu colocar um lugar de definição para você, não é porque eu sou mau, mas é porque eu quero que você entenda que a partir de agora você vai viver algo mais extraordinário, ainda que você tenha um preço a pagar. Mas eu quero ir para a terceira mesa para a gente terminar, eu quero respeitar o tempo. E essa mesa eu chamo a mesa da eternidade. É a mesa das bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. E eu quero ler 2 versículos, versículos 7, na verdade 3, 7, 8 e 9, que dizem assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas a boda do Cordeiro, cuja esposa, que somos nós, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro, porque o linho são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Diferente das duas primeiras mesas, a mesa do banquete eterno, ela não está pronta. A mesa do imediatismo já está colocada, e as cadeiras já foram puxadas para a gente sentar. Assim como a mesa da acomodação, mas a mesa da eternidade não. A mesa da eternidade, nós estamos no processo para um dia sentarmos nela. Essa é a diferença. Mas vai chegar um tempo, e ele é breve. Os sinais estão claros. O Senhor está voltando. O irmão Fábio, enquanto ministrava o louvor, ele falava sobre essa brevidade do tempo. E nós somos chamados a esse lugar. Esse lugar de vigilância. Nós somos chamados a esse lugar como remanescentes. Essa é uma palavra que Deus tem falado muito em particular, mas eu compreendi que aquilo que Deus tem me chamado a viver no particular, muitas vezes não é para mim. Muitas vezes é para que eu possa compartilhar. E eu acho que o Movimento Sem Fronteiras, ele tem essa capacidade de expansão muito grande. Então, nós precisamos entender que é esse lugar que vai estar pronto, a igreja preparada como uma noiva, ataviada, ornamentada, acima de tudo com os atos de justiça, que são os linhos finos, sabe? Aqueles que estão verdadeiramente prontos, atentos, sensíveis no ouvir, sensíveis no olhar, sensíveis no sentir e no mover, para vivermos esse tempo aqui de estarmos lá. Eu quero falar do filho pródigo, o menino que voltou. Essa parábola ela é extraordinária, como toda a palavra de Deus, mas eu aprendo muito com essa parábola, e olha que era uma parábola, nem foi uma história real. Tem um momento em que o filho que sai, ainda que particularmente eu aprenda muito mais com o filho que ficou, mas o filho que sai, em um momento ele começa a pensar assim, e diz o texto, e caindo em si. Ele cai em si. E o texto diz que quando ele cai em si, aquele menino, ele organiza um discurso. Ele prepara um discurso para voltar. E nessa preparação de discurso, ele quer voltar como escravo, como empregado da casa. Porque ele está fazendo o quê? Passando fome. E aí ele diz assim, os empregados na casa do meu pai comem melhor do que eu aqui. Então eu vou voltar como empregado, e ele prepara o discurso. Quando ele volta para casa, o pai o encontra. Vai ao encontro dele. O pai ali é Deus, e aquela corrida que o pai dá ao filho, na perspectiva judaica, aquilo não existe. Então o pai ele quebra ali protocolos. Quando o pai quebra aquele protocolo, é Jesus nos ensinando que o pai ele vai estar sempre pronto a quebrar o protocolo sem perder a essência para nos ter de volta. E o menino começa, pai, pequei contra ti somente fiz o que é mal, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se você reparar, o pai não dá bola para ele. E o pai diz assim, imediatamente, traz uma roupa, traz um anel e traz uma sandália. O pai ressignifica aquele menino na autoridade, na segurança e no pertencimento. Sabe por quê? Porque quem é filho nunca vai ser escravo aos olhos do pai. Quem é filho vai ser sempre filho aos olhos do pai. E eu quero liberar em nome de Jesus essa verdade sobre nossas vidas. Hoje nós saímos daqui restaurados e ressignificados na autoridade, na segurança e no pertencimento como filhos de Deus, em nome de Jesus. E aí, quando aquilo acontece, nós estamos entendendo que o Pai está anunciando, Jesus está anunciando para algo que iria acontecer quando Jesus, na cruz, em João 19:30, ele diz assim, está consumado, está pago. Não podemos mais viver uma vida querendo provar nossas capacidades quando nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para uma vida de filho. O nosso serviço é uma consequência natural da nossa relação. E está pago, está resolvido. Sabe, queridos, às vezes nós queremos esse lugar aí de merecimento, e Deus está dizendo assim, não precisa mais nada não. Precisa não, querido. Eu já fiz por você, você é meu filho.
E isso me leva a entender essa intrepidez que eu preciso para entrar na presença. E aqui eu termino uma história de uma pregação que eu fiz, e eu quero contar uma história, já falei para vocês do meu filho, da minha filha. Rebeca, hoje ela devia ter uns 3 aninhos de idade. E era um domingo, eu voltei do culto, tomei banho, entrei no meu quarto, sentado na beira da minha cama. Nessa época eu não estava ainda, hoje eu vivo integralmente do ministério. Deus me chamou há 3 anos e eu abri mão da vida profissional, e tem sido de fato um desafio, mas glória a Deus por isso. Mas nesse tempo eu ainda trabalhava na área comercial, trabalhava num negócio de família, inclusive, já tomava conta de tudo, meu pai estava só na presença, e eu comecei a projetar segunda-feira naquele dia, e em algum momento minha filha entrou no quarto. Entra no quarto, se joga no meu pescoço e começa a brincar, e de uma forma muito desonesta, meus irmãos. Não tem outra expressão, senão desonestidade. Eu disse assim, vou pedir para a Rebeca orar para mim, porque da boca do pequenino sai o mais perfeito louvor. Vejo o pastor já preparando o ambiente desonesto. E eu disse, eu vou pedir para a Rebeca orar por mim, porque Deus vai usar a menina na sua inocência para trazer uma palavra do fogo de libertação que eu preciso. O detalhe é que de tarde a Rebeca tinha machucado a testa brincando. Aí Rebeca disse, filha, ora para o papai. A oração de Rebeca foi essa. Papai do céu, que a minha cabeça pare de doer. Da mesma maneira que ela entra, ela está aqui se despedindo, vai dormir. Deus te abençoe. Te amo, filha. Da mesma maneira que ela entrou no quarto de uma forma avassaladora, sem querer saber como eu estava, se eu estava vestido, se eu estava sem roupa, se eu estava com disposição, se eu estava sem disposição, ela saiu. Quando ela sai do quarto, queridos, uma voz, eu não sei se foi aqui, não sei se foi aqui, não sei se foi aqui, não sei se foi no corpo todo, mas foi uma das vezes que eu vi mais claramente a voz do Espírito Santo me dizendo assim, é sobre essa intrepidez, é sobre essa ousadia que você precisa entrar na minha presença como filho. Cara, eu fiquei destruído. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E naquele dia, uma mensagem chegou no meu coração do texto de Hebreus, capítulo 10, que eu quero ler para você agora. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A mesa da eternidade, ela fala sobre identidade, mas ela fala sobre renúncia e ela fala sobre perseverança. Como eu disse, ela é uma mesa que não está proposta. Na verdade, ela não está posta, ela está proposta. É uma mesa que nos foi prometida, mas nós precisamos permanecer firmes, sabendo quem nós somos, firmes, renunciando a todo mal e perseverando, apesar das adversidades. Ela é muito desafiadora, mas é importante permanecer, porque as adversidades de hoje, elas confirmam que nós estamos no caminho certo. Deus tem falado, como eu disse a vocês, sobre os remanescentes. E possivelmente você já está vivendo, se é que já não viveu, mas se prepare porque você vai viver. Há aproximadamente 15 dias atrás eu estive em Maceió com o Júlio, eu lembro que nós estávamos em uma mesa, e uma mesa muito boa, com cuscuz recheado, café quente, pão, queijo coalho, meu amigo, estava uma maravilha. Júlio, não se esconda aí não, você estava comigo lá, comeu muito nesse dia, você inclusive. E na mesa a gente compartilhou, estávamos do lado, e a gente foi compartilhando algumas verdades, e eu compartilhando com o Júlio ali muita coisa, e eu disse a ele assim, Júlio, tem um negócio chamado fatura espiritual. Fatura espiritual, meu irmão, é aquela conta do céu que vai chegar no seu colo e você vai dizer assim, Senhor, isso aqui chegou para mim. Vai chegar em forma de gente, vai chegar em forma de ministério, vai chegar em forma de desafio, vai chegar em forma de chamado, eu não sei como é que vai chegar, mas aí ela vai chegar e você vai dizer assim, Senhor, tem uma fatura aqui que eu não comprei. Deus vai dizer assim, pois é, mas é com você que eu conto, porque eu conto com quem é filho e com quem sabe a responsabilidade que tem.
E as faturas espirituais, elas chegam mesmo. Porque Deus está dizendo assim, eu não posso contar com o irmão que fez a compra, mas eu posso contar com você que tem demonstrado toda essa entrega, você tem demonstrado toda essa decisão por mim, você tem de fato demonstrado esse lugar de identidade, de renúncia e perseverança. Eu disse que ia terminar porque pastor é bicho mentiroso, né? Diz que vai terminar e nunca termina, mas agora eu termino de verdade. E eu quero terminar contando a história, eu acho que eu contei essa história para a Júlia. Eu comecei falando que hoje eu queria separar com vocês a ideia de escolhas e decisões. E já falei aqui na mensagem que muitas vezes nós estamos sentados na nossa caminhada cristã e vamos vivendo ela como se nós estivéssemos em um restaurante e a vida espiritual fosse um cardápio onde a gente vai escolhendo possibilidades. E essa história é simples, curta, e ela diz que um homem estava em um voo. Em determinado momento, a aeromoça chegou para ele e disse assim, o senhor quer jantar? E ele disse assim, quais são as opções? E ela disse, sim ou não. A vida cristã, ela não pode ser encarada como um cardápio de restaurante. A vida cristã precisa ser encarada como lugar de decisão. Ou nós assumimos o lugar de sim com o Senhor, ou nós vamos assumir o lugar de não longe dele. E eu oro para que a mesa que hoje nós estejamos sentados a partir daquilo que a gente trouxe aqui como exposição, ela possa nos comunicar para saber se nós estamos agradando ao Senhor ou se nós estamos desagradando ao Senhor. Essa é uma reflexão que cabe a você. Essa é uma reflexão que cabe para mim. Não se enganem. A mesa do imediatismo, a mesa da acomodação, ela vai querer nos encontrar todos os dias. Mas que possamos no Senhor perseverar e decidir, não escolher, decidir sentar, ainda que não hoje seja possível, mas um dia, estarmos sentados diante do nosso Deus, na ceia das bodas do Cordeiro, celebrando com Ele para a eternidade. Amém, queridos? A minha oração é que essa palavra nos desafie como lideranças, nos desafie para esse tempo, para que de fato o Senhor possa olhar e dizer assim, eu sei com quem posso contar. E que Ele possa contar com nós e que sejamos aqueles que vamos transmitir essa verdade para outros, que sejamos remanescentes aos olhos do Pai, em nome de Jesus, que Ele nos abençoe. Amém e amém. Amém, queridos.